Então, fazer exercício, ano atual.
Molezinha. 6 minutos de atividade. Idade de 15 anos e está em... Ah, por... é inapto a tirar a carteira. Então esse é o resultado que eu espero, esse é o exercício que você tem que fazer. Vamos ao segundo exercício. O exercício número 2 é aluno aprovado ou reprovado. Vamos ver o programa funcionando. Então eu coloquei lá Escola Javali Cansado, que é o nome maluco da minha escola. Vou pedir 2 notas do aluno. Então ele tirou, por exemplo, 4,5 e vai tirar 9. Com 4,5 e 9, ele vai ter a média 6,8 e está reprovado. Isso porque eu considerei a média 7 como a média mínima para aprovação. Vamos ver outra situação. Vamos digitar a primeira nota, 8, e depois ele tirou 7,5. Com 8 e 7,5, a média é 7,8 e dessa vez o aluno está aprovado. Então, ficam aí 2 exercícios para você fazer durante essa semana. Rapaziada, é o seguinte, esse cálculo aqui eu fiz de forma diferente. Eu vou tirar esse acento aqui, colocar só média. A nota 1 mais a nota 2 dividido pela quantidade de termos, né? Recebe. Então vamos testar. 5, 8. Não recebeu. Ela não tem uma variável média. A
a média foi 5, que dá 10. Então o nosso algoritmo aqui está funcionando. Vamos só olhar como é que está aqui. Média aluno aprovado. Se média for maior ou igual a 7, então escreva média média 8. Alguma coisa dando errado aqui. Ah, tá. Achei que não tava dando certo a conta. Se a média for menor que 7, aprovado. Aprovado. O aluno está aprovado. Então, ficam aí 2 exercícios para você fazer durante essa semana e na próxima semana. Tá aqui. Então você vai. E se você pudesse criar o seu próprio site só dizendo é assim que eu quero? Com o Wix, isso é possível. Primeiro, vamos falar sobre os temas de cores com IA. Você pode escolher a combinação que quiser, vibrante e cheia de energia, minimalista e elegante ou até algo que nem tinha imaginado. Basta descrever o estilo que você quer ou usar as cores do seu logo e deixar a IA fazer o resto. Fica incrível. Agora vamos para o criador de sessões com IA. Ele é perfeito para criar partes essenciais do site, como uma sessão de contatos ou um espaço para assinaturas. No meu caso, estou fazendo uma promoção, então eu digito os detalhes e em segundos tenho uma sessão de destaque prontinha. Funcional e bonita. Adorei! Agora é a vez do criador de textos com IA. Preciso de descrições para alguns produtos, então vou inserir algumas palavras-chave. E pronto, o conteúdo aparece na hora, já pronto para vender. Olá,
Seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de algoritmos. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor e agora a gente vai dar continuidade ao estudo das estruturas condicionais, vendo os outros dois tipos de condicionais que a gente tem. Então, na aula passada nós vimos condicional simples, condicional composta e agora nós vamos ver mais dois tipos, que são as condicionais aninhadas e as estruturas de escolha. Caso você tenha perdido as aulas anteriores, basta clicar aqui e você vai ter acesso a todas as aulas, desde a primeira até a última. Essa é a aula 8, na aula 7 nós vimos as primeiras estruturas condicionais. Mas é muito importante que você siga esse curso desde o início, criando uma sequência fácil de compreender. Vamos então à aula de hoje. Então vamos às estruturas condicionais, parte 2. Na aula passada, nós vimos a seguinte estrutura condicional. Se eu tiver muito dinheiro, então eu vou fazer uma viagem para Disney. Se não, eu vou ficar em casa. Só que, infelizmente, a vida não é tão simples assim, né? Uma coisa não tem normalmente duas escolhas. Você tem várias possibilidades. Então, por exemplo, se eu tiver 10 mil reais ou mais, eu posso ir para Disney. Se eu não tiver 10 mil reais, eu não necessariamente posso ficar em casa. Se eu tiver, por exemplo, uns 2 mil reais, eu posso fazer uma viagem intermediária. Não preciso ir à Disney, mas eu posso fazer uma viagem mais simplesinha. Então, eu poderia complementar essa estrutura criando uma situação adversa, que é, por exemplo, a seguinte. Se eu tiver muito dinheiro, eu vou para Disney. Se não, se eu tiver uma graninha, então eu vou visitar minha cidade natal. Se não, aí sim. Rapaziada, eu precisei lidar com uma situação dessa parecida na faculdade. E agora eu entendi o que deu de errado. Porque eu botei se não. Eu não coloquei o se não, se. Então é assim que adiciona. Independente de quantos termos a mais tem. Eu fico em casa. E aí a coisa começa a ficar mais real, fica mais condizente com o nosso dia a dia. Nós não temos apenas duas opções, ou isso ou aquilo. Às vezes nós temos mais de uma. Nesse caso aqui eu tenho 3. Ou eu vou para Disney, ou eu vou visitar minha cidade natal, ou eu fico em casa mesmo. Vamos ver como é que isso se reflete na declaração utilizando o VisualAlg. Utilizando linguagem formal de algoritmos para descrever essa estrutura que você está vendo na tela agora, ficaria parecido com o código a seguir. Se uma situação 1 ocorrer, então ele executa um bloco A. Se não, se uma situação 2 ocorrer, então execute um bloco B, se não, execute um bloco C. Note aqui que nós temos duas estruturas condicionais. E aí traço um quadrado. Uma condição maior, que está externa, e uma outra situação condicional, que está dentro dela. E isso faz com que eu utilize duas estruturas condicionais compostas. Uma dentro da outra. Vamos ver então a aplicação daquela frase grande dentro de alguma coisa que se pareça mais com o algoritmo. Dessa maneira, nós vamos colocar: se o dinheiro for maior ou igual a 10 mil, então escreva partiu Disney. Se não, se o dinheiro estiver entre 5 mil e 10 mil, vamos visitar a família na nossa cidade natal. Se não, escreva hashtag chateado, que você vai ficar em casa. O nome que se dá a esse encadeamento de estruturas condicionais compostas é condicional aninhada. E essa expressão aninhada vem de ninho, pois eu tenho uma estrutura dentro da outra, como se fosse formando um ninho. Vamos então ver alguma situação prática em que se aplique esse tipo de estrutura condicional. O que eu venho propor aqui
é verificar se um aluno está aprovado, reprovado ou em recuperação. E se você se lembra muito bem, na aula passada, na aula 7, a gente viu como criar uma estrutura condicional para ver se um aluno estava aprovado ou reprovado. E se você se lembra muito bem, na aula passada, que foi a aula 7, ficou como exercício você construir um programa onde seriam digitadas 2 notas de um aluno, calculada a média e mostrada a situação. Eu recomendo que você tenha feito esse exercício e agora eu vou dar uma solução simples para resolver esse exercício e acrescentar a situação de o aluno estar em recuperação. Vamos começar então o algoritmo solicitando as 2 notas do aluno. Vamos escrever primeira nota, vou ler N1, que é nota 1, vou ler segunda nota, leia N2 e vou calcular a minha média, que é o N1 mais o N2 dividido por 2. E se você se lembra muito bem, se eu deixar assim vai dar errado, pois a divisão é feita antes e eu quero realizar primeiro a soma. Vamos mostrar a média do aluno. Vamos mostrar o M formatado. Vamos declarar as variáveis N1, N2 e M. Vamos executar o programa. Primeira nota 3, segunda nota 5,5, a média foi 4,25. Vamos agora fazer a situação do aluno. Para um aluno aprovado, vamos considerar 7 ou mais. Então, se a média do aluno for maior ou igual a 7, então, ele vai escrever na tela, aluno aprovado. No exercício que você fez, se não, escreva, o aluno está reprovado. Só que aqui no caso é o seguinte, se o aluno não estiver reprovado, ele tem outra situação, que é se ele estiver em recuperação ou reprovado. Então, se a média for maior ou igual a 5 e a média for menor do que 7, então, eu vou escrever aluno em recuperação. Se não, eu escrevo aluno reprovado. Note que esse último se não só vai acontecer se a média não for maior ou igual a 7 e não estiver entre 5 e 7, logo, seja abaixo de 5. Perceba aqui no meu código que a indentação foi feita para deixar com que as estruturas sejam exibidas uma dentro da outra, então você vai ver que essa estrutura C que eu estou marcando está dentro da estrutura C de fora, isso é, elas estão alinhadas, e agora o meu algoritmo vai funcionar corretamente. Vamos executar. Vamos ver a primeira situação, um aluno que tirou 3 e 6, ele está com média 4,5 e ele foi reprovado. Já o aluno que tirou 7 e 5, teve média 6 e está em recuperação. A última situação é um aluno que tirou 10 e 6, está com média 8 e foi aprovado. Mais uma vez, aqui está o código. Caso seja necessário, pause o vídeo, digite no seu Visualg e veja o resultado por conta própria. Ficou claro? Com isso, eu fiz uma estrutura condicional aninhada simples, onde eu tenho apenas uma estrutura dentro da outra. Porém, existem situações onde eu tenho que aninhar mais estruturas condicionais. Isso vai tornar um pouco mais complicada a visualização do meu código, mas a compreensão não é nada difícil. Vamos ver a nossa situação 2 para estruturas condicionais aninhadas. Você deve se lembrar que na aula passada nós fizemos uma prática para o cálculo de IMC, que é a massa de uma pessoa dividida pela altura ao quadrado. Na aula anterior, nós fizemos apenas o cálculo e mostramos se a pessoa está dentro da faixa ideal ou não. Porém, nós vimos que existem várias faixas, desde a pessoa que está muito abaixo do peso até a pessoa que está com obesidade mórbida, que seria o IMC com 40 ou mais. Vamos resolver esse problema criando uma estrutura condicional aninhada a partir do exercício da aula anterior. Então, eu abri aqui exatamente o algoritmo que nós já fizemos na aula passada. Caso você não tenha visto a aula 7, acesse o site cursoemvideo.com, vá até a aula 7, baixe os arquivos dos exercícios e você vai ter esse arquivo. Ou então, você pause o vídeo agora e digite o seu. O que nós vamos fazer é eliminar apenas a estrutura condicional e deixar o cálculo de IMC, que vai ser a partir da onde nós vamos começar. Então, no meu caso aqui, o cálculo de IMC é a massa dividido pela altura ao quadrado, nós já vimos isso na aula passada,
E agora nós vamos fazer as faixas de IMC. Começando pela faixa de uma pessoa que está muito abaixo do peso, que é qualquer IMC abaixo de 17. Então nós vamos fazer aqui. Se por acaso o IMC for abaixo de 17, então, nesse caso, como eu vou ter muitas estruturas C aninhadas, a minha dica 1 é manter o código sempre indentado. A minha dica 2 é sempre que você abrir um C, automaticamente feche com o fim C. Assim, vai evitar que você se enrole no final. Então, se o meu IMC for menor do que 17, escreva muito abaixo do peso. A segunda situação, se não, eu vou ter outra situação. A segunda situação é quando o IMC está entre 17 e 18,5, que é uma pessoa simplesmente abaixo do peso. Então, nós vamos colocar um se o IMC for maior ou igual a 17 e o IMC for menor ou igual a 18,5. Então, mais uma vez, já fiz o C, faço o fim C para não me enrolar. Então, se o IMC estiver entre 17 e 18,5, lembrando que 18,5 é 18,5, eu vou escrever abaixo do peso. Se não, nós vamos para a terceira situação, que é quando a pessoa está entre 18,5 e 25, que foi a situação que nós fizemos na aula passada para o peso ideal. Se o IMC for maior ou igual a 18,5, vou tirar o igual daqui de cima, e IMC for menor do que 25, então, fim de C, escreva peso ideal. Se não, nós vamos ter uma outra condição, que é quando ele está entre 25 e 30 e se caracteriza o sobrepeso. Se o IMC for maior ou igual a 25 e o IMC for menor do que 30, então, fim de C, ele vai escrever sobrepeso. Se não, vou fazer a outra situação, que é o IMC maior ou igual a 30 e o IMC menor do que 35, que caracterizaria a obesidade. Se não, nós vamos testar mais uma faixa, que é o IMC maior ou igual a 35 e o IMC menor do que 40. Esse IMC caracteriza uma pessoa com obesidade severa. Se não, eu tenho a opção do IMC acima de 40. Como é a última opção e eu alinhei as minhas condições, eu não preciso fazer o teste do IMC maior ou igual a 40. Caso ele não seja nenhum dos anteriores, obviamente, ele está em obesidade mórbida. E aí, como eu disse anteriormente, eu tenho uma estrutura que quando você olhar assim, se você olhar desavisadamente, você vai acabar achando ela complicada. Mas no fim, se você abriu o C e automaticamente fechou o fim C, o seu código vai ficar totalmente alinhado, isso é, um C dentro do outro, e vai funcionar corretamente. Vamos testar. Uma pessoa, vou fazer uma pessoa muito magra, pesa 40 quilos e tem 2 metros, ela está muito abaixo do peso, pois ela tem IMC 10. Numa outra situação, vamos colocar uma pessoa muito gorda, pesa 200 quilos e tem 1 metro, ela tem o IMC 200, ela está em obesidade mórbida. Note que 200 não é o peso dela, 200 é o IMC. Para uma pessoa com 85 quilos e que tenha 2 metros, ela está no seu peso ideal. Vamos ver uma outra situação. Uma pessoa que tenha 55,5 kg e tem 1,56 m, ela também está no seu peso ideal. Faça o teste com seu peso e sua altura e veja qual seria a sua faixa de IMC. Eu espero que você tenha entendido o conceito de estruturas condicionais alinhadas e pratique bastante. No final dessa aula, existem 2 exercícios, e você pode fazer eles utilizando esse tipo de estrutura. Porém, existem algumas situações em que eu tenho muitos testes com valores numéricos simples. E aí, existe uma outra estrutura condicional que é muito útil nesses casos. É a estrutura condicional escolha-caso. A estrutura escolha... Então, rapaziada, eu vou pôr aqui a tela do lado, e essa daqui a tabela vai ficar no meu outro monitor, certo? Então, eu vou reproduzir esse teste aqui. Tipo, esse algoritmo aqui, bem tranquilinho mesmo. Eu vou só fazer para fim de didática mesmo, escrever bem vagabundinho mesmo. Escreva isso.
peso é a massa dividido pela altura ao quadrado. Acho que é assim. Então, e ó, só vamos ver se funcionou. O que eu fiz aqui? Mano. Errado. Caramba, hein? Altura. For A.
Muito abaixo do peso. Peso. Esse negócio aqui eu sabia que era esse bagulho aqui. Tem que ter uma conta aqui, cara. Tem que ter parênteses. Deus sabe. Tem que ter por igual aqui também. Porque senão ele confunde, se eu não me engano. Então... Ah, e aqui não é vírgula, tá? É ponto. Aqui é ponto. Então... por 20 aqui só pra testar. Vamos ser abaixo do... Tem que pôr escreva L. Então... Entendi. Se não... Isso daqui confunde, hein, mano. MC. For... maior ou igual a de 18.5? Se não... Tô pegando o jeito, mano. Se for maior... Se MC for maior... Aqui... 5... Maior que 30... Então, escrever sobre peso. Se não, sim, isso. Se não, se. Esse negócio que tá me confundindo, cara. Esse negócio aqui. Maior ou igual a 30.
Cara, algo me diz que eu errei por aqui. Ali 40, fim C. Cara, é difícil. Tem uma forma muito simples de compreender. Vamos a ela. Você vai colocar entre escolha e fim escolha uma variável e um caso para cada um dos valores. De acordo com o valor de cada caso, um bloco será executado. Existe ainda um bloco no final, que é o outro caso. Que é caso nenhum dos valores acima sejam exibidos, um bloco D será executado. O outro caso é uma estrutura opcional. Pode ser usada e tanto pode ser utilizada como omitida. Vamos ver algum exemplo. Na nossa prática 3, nós vamos fazer um programa que eu batizei de Criança Esperança. E vocês vão entender do que eu estou falando. Vamos começar o programa. Vou colocar uma estruturazinha aqui. Vou colocar um traço. Mais um traço. Só para criar um ambiente aqui e começar meu programa. Vou colocar Criança Esperança centralizado. Vamos colocar aqui. Muito obrigado por ajudar. Aí vamos colocar 1 para doar R$10. 2 para doar R$25. 3 para doar R$50. 4 para doar outros valores. E 5
para cancelar. Vou ler D de doação. Copiar aqui então. Então vou ter uma variável D, que é do tipo inteiro. E aí, para não utilizar uma estrutura condicional alinhada, se o D for 1 faz uma coisa, se não, se D for 2, vai fazer uma estrutura muito complicada, eu posso utilizar o escolha. Escolha D, vou colocar logo o fim escolha, e aqui eu posso criar cada caso, como caso ele tenha digitado 1, caso ele tenha digitado 2, caso ele tenha digitado 3, caso 4 e caso 5. Vou digitar também aqui uma variável chamada valor. Caso 1, o valor recebe 10. Caso 2, o valor recebe 25. Caso 3, o valor recebe 50. Caso 4, eu vou pedir o valor. Qual o valor da doação? Leia valor. Caso 5, o valor recebe 0. No final, vai escrever outra linha. Sua doação foi de valor.
muito obrigado, e vai finalizar o programa com mais uma linha. Vamos executar. Olha lá. Muito obrigado por ajudar. 1 para doar 10, 2, 3, 4, 5. Vou doar R$25. Digitei 2, apertei Enter. Sua doação foi de R$25. Muito obrigado. Vou fazer uma outra. Vou doar R$50. Vou apertar 3. Sua doação foi de R$50. Vamos fazer mais uma. Vou apertar 4 agora para doar outro o código. Vai ver que a estrutura escolha é muito mais simples do que ficar aninhando muitas estruturas condicionais. Porém, existe uma observação importante aqui. A estrutura escolha não serve para testar faixas de valores, isso é, se ele estiver maior ou igual ou menor do que outra coisa, isso não é possível, e ela só funciona basicamente para valores inteiros. Algumas linguagens aceitam o escolha, que seria o switch, para dados do tipo caractere, mas no caso do VisualG aqui, é recomendável apenas utilizá-los para valores inteiros. Então, o escolha não é uma estrutura condicional. Sua doação é muito mais simples do que ficar aninhando muitas estruturas condicionais. Porém, existe uma observação importante aqui. A estrutura escolha não serve para testar faixas de valores, isso é, se ele estiver maior ou igual ou menor do que outra coisa, isso não é possível, e ela só funciona basicamente para valores inteiros. Algumas linguagens aceitam o escolha, que seria o switch, para dados do tipo caractere, mas no caso do VisualG aqui, é recomendável apenas utilizá-los para valores inteiros. Então, o escolha não é uma estrutura condicional que você pode utilizar em todas as situações, mas existem algumas que você pensa que não pode utilizar e acaba podendo. Vamos ver mais um exemplo. Here's how developers at Perplexity and NVIDIA are prompting AI 10 times faster. You're prompting cursor over 100. A minha quarta prática dessa aula seria a quantidade de dependentes de um funcionário. Vamos fazer um algoritmo simples aqui. Vamos fazer um programa que escreva na tela qual o nome do funcionário, vai ler o nome, vai ler qual o salário do funcionário, vai ler o sal, a variável para o salário, e no final vai pedir para ler qual é a quantidade de dependentes. São pessoas que dependem dele. Leia, chama de dep. Então eu vou ter nome, que é do tipo caractere, vou ter salário, que é do tipo real, e vou ter dependentes, que é do tipo inteiro. E eu vou ter aqui um novo salário do funcionário. O novo salário vai ser dado de acordo com o número de dependentes. Então, eu vou escolher pelo dependente. Fim de escolha. Aqui, caso o funcionário não tenha nenhum dependente, o novo salário vai receber o salário anterior dele, mais apenas 5% de aumento. Então, vai ser salário vezes 5 dividido por 100. Nós já vimos como é que se faz o cálculo de porcentagem em aulas anteriores. Caso ele tenha 1, 2 ou 3 dependentes, essa estrutura é totalmente válida, o novo salário dele vai ser o salário mais 10%. Caso seja 4, 5 ou 6, o novo salário vai ser 15% de aumento. E em outro caso, isso é, caso ele tenha mais de 6 dependentes, o novo salário vai ser o salário mais 18%. Vamos fazer um caso aqui, todos os funcionários ganhando R$1.000 para facilitar a conta. Então eu tenho o funcionário José, que tem um salário de R$1.000 e tem 3 dependentes. Se você olhar aqui no código, para 3 dependentes ele vai ter 10% de aumento
Logo, o novo salário dele vai ter que ser R$ 1.100. Eu não mostrei o salário, né? Tem que escrever aqui. O novo salário de, vou botar o nome dele, será de R cifrão sal configurado com 5 casas ao todo, sendo 2 decimais. Vou botar aqui para ler o salário, vou botar o R cifrão aqui para o usuário não sentir vontade de digitar. Vamos executar mais uma vez. José ganha R$ 1.000 e tem 3 dependentes. Isso daria 10% de aumento. Eu mandei mostrar salário e não novo salário, né? Mais uma vez, José ganha R$ 1.000 e tem 3 dependentes. O novo salário de José é 1.100. Vamos fazer aqui Maria, que ganha R$ 1.000 e não tem nenhum dependente. Ela vai ter só 5% de aumento. Aqui no caso, se eu tiver com 5 dependentes, é 15% de aumento. Então vamos colocar lá André, ganha R$ 1.000 e tem 5 dependentes. 1.150 é o novo salário dele. O maior aumento, que é de 18%, é para quem tem mais de 6 dependentes. Então vamos fazer um exemplo. Cláudia ganha R$ 1.000 e tem 9 dependentes. Ela vai ter um aumento de 18% e vai ganhar 1.180. Então é muito importante saber que os Oi. Você não ia tentar fazer um negócio pra me levar amanhã pra arrumar o caderno das crianças? Depois que eu terminar aqui, eu ajudo você. Caso for zero, novo salário vai estar recebendo salário mais novo salário, vai estar, novo salário vai receber o salário mais o salário que vai estar fazendo o cálculo de novo salário de 5 vezes 100%, 5%. Caso 3, no salário vai estar aumento de salário mais só 10% vezes 100. Caso tenha 4 ou 6, no salário vai estar recebendo salário mais salário vezes 15% vezes 100. Caramba, velho. Você é louco. Caso. Outro caso.
mensal. Ele tá recebendo salário, mas aquela conta, isso daqui é uma conta de um acréscimo, entendeu? Uma conta de porcentagem que vai estar somando o salário. Eu vou por 20 aqui pra ficar bonitinho. E escolha. Cara, eu vou fazer um negócio da hora aqui, ó, fica vendo. Aumento. Só que isso daqui mensal e aumento. Não, isso daqui. Deus. O aumento foi de 197. Ah, deu certo. Então vou supor Matheus 514 por a quantidade de 7. O aumento foi 0. Por que não foi? A quantidade foi 0. Outro caso, inicial recebe salário. Ah, aqui ó. Mas mesmo assim o algoritmo funcionou, vocês viram? Muito massa, interessante demais. Escolha caso, existe a possibilidade de você testar vários valores, separando eles por vírgula. Eu espero que você tenha entendido todas as estruturas condicionais que nós colocamos nesse curso. São as estruturas condicionais simples, as compostas, as aninhadas e o escolha caso. Agora, para finalizar o seu estudo de estruturas condicionais, principalmente essas últimas duas, vamos ver 2 exemplos funcionando e eu quero que agora você faça esses exercícios e mostre que você aprendeu essas 2 estruturas. O primeiro exercício proposto é o seguinte: o aproveitamento de um aluno. E se formos recorrer à Wikipedia, vamos ter a seguinte informação.
Se formos dar uma olhada no verbete nota escolar na Wikipedia, você tem as avaliações de A a F. Aqui é o seguinte, nós vamos considerar a média de um aluno. Se a média for entre 9 e 10, a classificação é A. Entre 8 e 9, a classificação é B. Entre 7 e 8, C. Entre 6 e 7, D. Entre 5 e 6, E. E abaixo de 5, classificação F. Então esse é o objetivo do nosso exercício. Eu quero calcular a média do aluno e, de acordo com a nota dele, eu vou mostrar a classificação A, B, C, D, E ou F. Vamos ver isso funcionando. Vamos colocar aqui, por exemplo, o aluno 5 e 8, a média é 6,5, o aproveitamento é D, pois ele está entre 6 e 7. Vamos ver mais um exemplo. Para a nota 10 e 7, a média é 8,5, o aproveitamento é B. Fazendo mais uma vez, 10 e 9, média 9,5, o aproveitamento é A. De forma análoga, 4 e 2, a média é 3 e o aproveitamento é F. Então, essa é a sua missão. E não se esqueça, como nós estamos trabalhando com números reais, isso não vai poder se aplicar à estrutura escolha-caso. O segundo exercício dessa aula é o seguinte: nós vamos analisar uma partida de futebol, de acordo com a quantidade de gols feita por cada time. A situação é a seguinte: vamos ver uma partida hipotética entre Bangu e Madureira. Vou perguntar quantos gols Bangu fez, 3. Quantos gols Madureira fez? 6. A diferença de gols entre Madureira e Bangu foi de 3. E isso é uma partida normal. Vamos ver outra situação. Se Bangu fez 3 gols e Madureira 3, a diferença é 0 e houve um empate. Agora, se por acaso Bangu fez 1 gol e Madureira fez 6 gols, a diferença de 5 gols caracteriza uma goleada. Então, de acordo com a execução que eu mostrei aqui, você vai ser capaz de criar o seu próprio algoritmo para análise de jogos de futebol. E lembrando que agora nós estamos trabalhando com valores inteiros. É possível sim utilizar a estrutura escolha caso seja necessário, caso você prefira utilizar o escolha. Eu recomendo que você faça utilizando o se e também utilizando o escolha, 2 situações diferentes. Eu espero que você tenha entendido. Essa aula finaliza o conceito de estruturas condicionais. Na próxima aula nós já vamos partir para laços interativos, que são as estruturas de repetição, e você vai aprender a fazer um código repetir mais de uma vez. Mais uma vez, eu queria agradecer a visita de todo mundo, todos os elogios que nós estamos recebendo pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, por todo lugar. E queria pedir, mais uma vez, se você ainda não se inscreveu, clica aqui, se inscreve, configura para você receber e-mails sempre que nós tivermos novas aulas. Então, clicando aqui no inscrever, depois na engrenagemzinha do lado do inscreva-se. Bora lá, rapaziada. Eu vou sair no banheiro rapidinho. Mano, eu vou tentar fazer isso daqui em tempo recorde. Então eu vou pôr o cronômetro, tá ligado? Pra já ser o meu primeiro desafio, porque eu quero participar em competição. Então eu vou pôr aqui que eu vou ter... Pronto, começou. Vou tentar fazer isso em menos de 20 minutos, porque esse daqui é mais complicadinho e exige mais... Cara, é mais chatinho, tá ligado? Então, opa, eu vou só salvar isso daqui. Dependência funcionária. Pronto. Classificação de alunos. Bora lá, eu vou conseguir. Alunos.
Então a gente criou três variáveis aqui. Então se chama nome, tipo caractere, chama variável 1 e a variável 2. A gente vai pôr tipo real, né? Por causa que se ela for. E agora a gente vai iniciar nossa estrutura condicional. Se antes de fazer isso a gente tem que colocar, né? Então por chamar de M a nossa média. Então eu vou criar uma aqui. A gente tem que fazer uma conta de média, né? Média vai estar recebendo N1 mais N2, bota entre parênteses, dividido pela quantidade de termos. Isso daí que é a média aritmética, né? Então a gente tem que fazer isso pela quantidade de termos. Então se M, no caso, né? Se M for maior ou igual a 1000, não, tem que pôr entre 900. Se nota for maior que 900 e for maior ou e menor do que 1000, então escreva aluno aprovado. Se não, um negócio que eu esqueci lá na frente. Então, eu vou escrever aluno. Se não, note que esse último se não só vai acontecer se a média não for maior ou igual a 7 e não estiver entre 5 e 7. Logo, seja abaixo de 5. Se não... Matheus, Mãe, daqui a pouco. Não tô perder o foco. Tô estudando. Não posso perder o foco aqui, não. Perceba aqui no meu... você ficou em recuperação? Não. Recuperação, se não... Escreva lá. Falou que me ajudar, mas tu só mudar o 3MA por 4MA por 3TB. Só isso, o restante eu faço no PDB. Se não... aluno aprovado. O código que a indentação foi feita para deixar ou mais for maior ou igual a 18.5. Vou tirar o e o IMC for menor ou igual a 18,5. Então, mais uma vez, já Então... fiz o C, faço tanto que do peso. Ou está entre 18, se não... É, o fim C vem antes, né? Vou escrever 17, já for menor ou igual. Então é se não, no caso, né? Se não e o fim C. Só que entre isso tem o C. Daí ele faz novamente. Se a média for maior ou igual a 800... Ah, aqui tem um erro. 800... Cadê o bagulho lá? Não é fácil. Quantos papéis você comprou hoje? Hoje, É. só um. Então esse é o... Se nota for maior que 1000. Se nota for maior ou igual a 90. Então não pular. Se nota for
média for 900, se a média for maior ou igual a 900 a 800, então escreva o aluno B. Se escreva e se não. Se escreva e se não. Se escreva se não. Se escreva se não. Se escreva se não. Tem que decorar isso. Se escreva se não. Se escreva. E agora se não. Se não. Opa, olha lá. Ó. Isso aqui eu tenho que lembrar um negócio. O C tá dentro desse fim C. C. Como é a última opção e eu alinhei as minhas condições, um dos anteriores, olhar assim, se você... Esse daqui é o último. Se não. Se não. Se não. Meu Deus do céu. Que bagulho difícil. Cara, não tá entrando, velho. Rapaz do céu. Rapaz. Vou pegar aquele mapa lá. Se vai ficar em casa. Adiciona dentro da outra aninhada. Condicionais compostas é condicional à aninhada. E essa espelhamento, se não tiverem igual a 10, pareça dentro da... E isso... Bloco 1. Então é formado assim, ó. Se a minha média, então escreva bloco A. Se não, se minha situação 2, então eu quero que escreva bloco B. Bloco B. Se não, fim C. Tá tudo indo por C. Acho que tem alguma coisa errada. Mano, só isso daqui eu vou ter que fazer amanhã. Amanhã eu tenho que treinar mais isso daqui, porque eu não consegui, velho. Sério. Amanhã eu vou ter que treinar mais isso daqui.